lembram das 3 colunas da teoria do crime? Fato típico, ilícito e culpável? Pois é. Então, nós estudamos o fato típico, estudamos o fato ilícito, e agora vamos entrar no culpável. Tá? Perdão, estudamos o fato típico, vamos estudar o ilícito e depois o culpável, e assim nós terminamos as matérias. Então, vamos estudar hoje o fato ilícito, que é talvez um dos mais interessantes deles. O ilícito, alguns doutrinadores chamam de antijuridicidade, o fato em ser típico e antijurídico para ser crime, porque pode ser algo jurídico, né? A parte jurídica tem que ser algo anti a juridicidade. Então, o fato tem que ser também ilícito, porque se aquela atitude cometida, ela pode ser típica, mas ela pode ser lícita. Qual que é o conceito formal disso, gente? Contrariedade da conduta com o ordenamento jurídico. O conceito formal é simples. A conduta precisa, tá? Ela precisa estar contra o ordenamento jurídico. Por quê? Porque o ordenamento jurídico, vocês acreditam, eu quero que vocês participem comigo, que o nosso ordenamento jurídico pode ordenar que alguém cometa um fato típico? A gente já estudou, né? A tipicidade, que é, vamos lá, tipicidade, que é a conduta, resultado, nexo de causalidade, não é isso? E a tipicidade propriamente dita, né? Igual matar alguém, furtar, né? Tudo isso. Vocês acham que o nosso ordenamento jurídico, uma ordem legal, tá? Nosso ordenamento jurídico, ela pode ter uma ordem legal de um fato típico? Tá lá no ordenamento jurídico, numa lei, falando para alguém cometer um fato típico, vocês acham que sim ou não? Um de cada vez, gente, que aí senão fica embolando que vocês falarem todo mundo junto. Como, professor? Vamos lá. Vocês acham... Entendi. Claro. Vocês acham que a lei, nosso ordenamento jurídico, as leis em geral, podem ordenar que uma pessoa cometa um fato típico? Sim, professor. Sim. Alguém consegue pensar num exemplo? Legítima defesa? Não, ainda fato típico, a legítima defesa está no ilícito, nós vamos dar hoje. O aborto, caso de estupro. Pode ser. Você foi longe, mas tudo bem, pode ser. Vamos lá, gente. Onde que a gente vai entrar nisso? Quando o juiz... É porque vocês estão... Eu quero só saber um fato típico, é porque vocês estão me falando as coisas que não são puníveis. Eu quero saber o seguinte, quando que a lei vai mandar alguém fazer algo que aparentemente é punível? Exemplo, quando um oficial de justiça vai penhorar os bens na casa de alguém, ele não... Se você for pegar o fato típico, ele não está cometendo exatamente um furto, ele está indo à casa da pessoa, conduta, né, e pegando os bens. Resultado, conexo de causalidade, foi da conduta dele de entrar na casa e pegar os bens que deu o resultado, que é subtração, né, do patrimônio da pessoa. E fato típico, artigo 155, né, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra. Então, o oficial de justiça, quando ele vai na casa de alguém penhorar o bem a mando do juiz, ele não está cometendo um fato típico? O policial, quando ele prende alguém, ele não está cometendo um fato típico? A gente não tem ali o cárcere privado? Então, o policial, ele tem uma conduta, ele tem um resultado, e o resultado advém da conduta dele, que é o nexo de causalidade, que é o quê? A conduta dele ir lá e prender o cara. O resultado, o cara estar preso em cárcere privado. E o nexo de causalidade foi da atitude do policial que gerou aquele resultado? Foi. Foi o policial ter prendido ele, que deixou ele em cárcere privado. Existe um crime para isso? Existe, cárcere privado. Então, o policial não está cometendo nenhum fato típico, gente? Tá. Então, vocês vão ver que várias e várias vezes nós temos fatos típicos sendo cometidos e até por ordem legal. Só que esses fatos são típicos, mas não são ilícitos. Quem respondeu legítima defesa acertou, no sentido de que, assim, é o que a gente vai ver hoje. Né? A pessoa vai cometer um fato típico, mas não é ilícito. A legítima defesa seria isso. Tá? Então, o conceito formal é essa, contrariedade da conduta com o ordenamento jurídico. E o conceito material amplia contrariedade da conduta com ordenamento jurídico que cause lesão ou exponha a perigo um bem jurídico tutelado. Okay. Causas de excludente de licitude, ou conhecidas como as causas de justificação. Então, gente, o que a gente tem aí? De novo, para vocês entenderem, separarem por colunas. Fato típico.
Vou falar isso várias e várias vezes para entrar na cabeça de vocês. Fato típico, conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade. Agora, ilícito, nós podemos entrar e já responder o que é isso. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento de um dever legal. Então, se nós analisamos a conduta de uma pessoa, ela teve conduta, teve resultado, tem nexo de causalidade e tem tipicidade, ok, fato típico. Vamos analisar o dolo ou culpa, ok. Agora, a gente vai analisar o seguinte, a ilicitude ela é negativa. Olha que interessante. No fato típico, a gente analisa o que a pessoa fez. Aqui nós vamos analisar se ela não fez. Vamos lá. A pessoa que cometeu aquele fato típico, ela cometeu em legítima defesa? A pessoa que cometeu aquele fato típico, ela cometeu em estado de necessidade? A pessoa que cometeu aquele fato típico, ela cometeu por causa de um exercício regular de um direito dela? Ou em estrito cumprimento de um dever legal? Qualquer dessas causas, que são chamadas de causa de justificação, eliminam a ilicitude do fato. O fato é típico, mas não é ilícito. E eu já falei com vocês, na teoria do crime, qualquer parte da teoria do crime que é retirada, nós não temos o crime. Então o fato é típico, mas se ele não for ilícito, não é crime. O estado de necessidade está no artigo 24, legítima defesa no 25, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito têm definições doutrinárias. Não está na lei propriamente dita, mas é aceito pela doutrina e pela jurisprudência. E a gente tem ainda o consentimento do ofendido. Tá? Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês, nós vamos falar disso no futuro. Algum de vocês aí tem tatuagem? Quem tiver, me fala. Eu tenho. Ninguém? Ah, obrigado, Francisca. Francisca, quando o tatuador foi fazer a tatuagem em você, ele não te causou uma lesão? Sim, E por que ele não respondeu por lesão corporal? porque foi com o meu consentimento. Agora, se você virar para mim e falar assim, Fernanda, eu permito que você me dê um tiro na cabeça, eu posso te dar um tiro na cabeça? Não. Pois é. Então nós vamos estudar exatamente sobre isso hoje. Tá? Estado de necessidade. O professor, como é muito legal, vai ensinar uma técnica para vocês nunca esquecerem, qualquer vez que vocês forem prestar concurso, fazer a prova, vocês nunca vão esquecer da tática do Bruce Lee. Por que o Bruce Lee? Você pegar ali o nome dele, Lee, e pôr um E a mais, você vai ter exatamente legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento de um dever legal. Então, sempre que a gente falar do fato típico, quando a gente chegar no fato ilícito, vocês vão lembrar do Bruce Lee. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito e estrito cumprimento de um dever legal. Tem um E a mais. Tá? Assim é a nossa causa excludente de ilicitude. Vamos lá para o artigo 23, que a gente disse que a gente vai falar sobre isso. Não há crime quando o agente pratica o fato, como eu disse para vocês, em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de um dever legal ou no exercício regular de direito. Professor, você falou que não tinha na lei. Não, eu falei que não tinha definições na lei. A lei diz que não. A lei fala sobre o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Mas os outros, o estado de necessidade e a legítima defesa, são regulados pela lei. Né? O estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, não. É feito pela doutrina e jurisprudência. Excesso punível. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, você agiu em legítima defesa, mas com excesso, você responde pelo excesso, sendo ele doloso ou culposo. Em um estado de necessidade, você responde, sendo ele doloso ou culposo. Elementos objetivos, expressos ou implícitos no direito penal. E os elementos subjetivos são a consciência de que atua amparado por uma causa de justificação. Vamos lá, existem correntes doutrinárias divergentes. Alguns não aceitam os elementos subjetivos. Outros dizem que são essenciais. O que é isso? Eles entendem que... Vamos lá, vou perguntar uma coisa para vocês. Quero que vocês venham comigo aqui. Venham comigo aqui. A Francisca foi matar o Ricardo. Quando a Francisca foi matar o Ricardo, o André apareceu e matou a Francisca. Legítima defesa de terceiros. Ok? Ok. Gente, e se o André não tivesse visto o Ricardo? Ele só viu a Francisca, foi atrás dela porque ele tinha vontade de matar ela e atirou nela. Só que quando ele chegou e viu aquela situação,
O Ricardo estava ajoelhado, pedindo perdão, e a Francisca com uma arma apontada para a cabeça dele. Legítima defesa ou não? E aí, o que vocês acham? Essa é a divergência doutrinária do elemento subjetivo e o elemento objetivo. Para a corrente que só acredita dos elementos subjetivos, tá? O que fala? Fala que a pessoa tem que saber que ela está amparada por uma justificativa. Então, quando o André atirou na Francisca, ele só está em legítima defesa, só agindo em legítima defesa, se ele sabe que ele está protegendo o Ricardo. Se ele chega lá, porque ele está com vontade de matar a Francisca, atira nela, e depois que ele percebe que ela estava quase matando o Ricardo, ele não praticou legítima defesa, ele praticou um simples homicídio. Então existe essa divergência. Para a parte da doutrina, não. Né? Expresso ou implícito no tipo penal. Agora, para a parte da doutrina, não. Ele tem que saber que ele está cometendo aquele crime com uma causa justificativa. Ele tem que saber que ele está amparado por essa causa. Senão, ele tem que responder pelo crime. Existe essa divergência. Não basta que estejam presentes requisitos de uma causa de justificação. É necessário também que a gente tenha consciência de agir acobertado por uma causa de excludente. Tá? Foi o exemplo que eu dei para vocês. E existe uma divergência maior na doutrina ainda, gente. Olha que interessante. Olha a divergência doutrinária que tem. Vamos supor que o André, ele sempre quis matar a Francisca. Sempre quis, todo mundo sabe disso. O que o André faz? Ele escuta a Francisca falando que vai matar a Maria. Ele escuta, ele vai andando atrás dela. Quando ela levanta a arma para matar a Maria, ele mata a Francisca. Para uma parte da doutrina, isso não é legítima defesa. Isso é homicídio. Porque a vontade dele não é proteger. A vontade dele não é salvar a vida. A vontade dele é simplesmente matar a Francisca. Para outra parte da doutrina, não interessa. Se ele matou alguém que ia matar outra pessoa, legítima defesa. Existe essa discussão. Tá? Obviamente, né, gente? O André vai falar que ele foi para proteger a Maria. Ele jamais vai dizer que ele queria matar a Francisca há muito tempo. Por isso que a gente está no campo das ideias aqui. Né? Se o André foi, daquele primeiro caso, o André foi matar a Francisca e estava lá o Gabriel ajoelhado. O André não sabia. Ele estava atrás de um... Tá a Francisca aqui, ele não está conseguindo ver o Gabriel, que está atrás de uma parede, mas a Francisca lá na frente está apontando uma arma para ele. Ele só quer matar a Francisca e atira nela. Quando ele atira nela, de repente o Gabriel vem pro lado dele e fala: nossa, André, muito obrigado, você salvou minha vida. Você acha que o André não vai falar o quê? Não, eu sabia, claro. Fiz para te salvar, parceiro. Vai entrar na legítima defesa e se livrar. Na prática é isso que aconteceria. Mas aqui a gente está pensando na teoria. Ele precisa saber que ele está praticando uma legítima defesa? Sim ou não? Essa é a discussão doutrinária. Vamos entrar primeiro no estado de necessidade. Está no artigo 24 do Código Penal. Olha o que ele diz. Considere-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Vamos lá. O famoso caso Jack and Rose. Muita gente fala que cabia o Jack. Cabia ou não cabia o Jack ali naquela tábua de madeira, aquela porta ou o que for ali? Não dá para saber. Mas, enfim. A nossa querida Rose, claro que não foi assim no filme, né, gente? Mas se os dois estivessem brigando ali por aquela tábua de madeira no mar, entre a sua vida e uma outra vida, você tem o direito de tirar a outra vida em estado de necessidade. É um direito. Então, tem uma boia só e vocês vão morrer. Um vai matar o outro e essa pessoa não vai ser condenada por isso, ela estava em estado de necessidade. Tá? Desde que ela não provocou. Porque se ela provocou o naufrágio, por exemplo, daquele barco, daquele navio, se ela provocou esse naufrágio, ela não pode falar que ela estava no estado de necessidade, porque foi ela que provocou. Tá? Então, considere esse estado de necessidade quem pratica fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar. Né? Direito próprio ou alheio, pode salvar a vida de um terceiro também. Vamos continuar aqui no estado de necessidade. A primeira teoria é a teoria unitária. Exclui a ilicitude. É apenas um justificante. Independe da valoração de bens. Só existe a exclusão da ilicitude. É adotada pelo nosso código. Agora nós temos a teoria diferenciadora, que fala que é justificante, exclui a ilicitude.
quando o bem maior sobrepõe ao bem menor ou se equivalem. Olha que interessante. Vamos lá. O que está querendo dizer essas duas teorias, gente? A primeira teoria fala que os bens não interessam a diferença dos bens, a valoração de bens. Na segunda diferença, fala que só vai existir o estágio de necessidade quando um bem se sobrepõe ao outro ou se equivale. O que seria isso? Seria você sacrificar uma vida para salvar o patrimônio. Para essa segunda teoria diferenciadora, você não pode fazer isso. Você não pode sacrificar uma vida para salvar um patrimônio. Por quê? Porque a vida vale mais que o patrimônio. Para a primeira teoria, não interessa. Não interessa os bens que você está sacrificando. Está em estado de necessidade, conseguiu comprovar? Ótimo. Para a segunda teoria, não. Para a segunda teoria, você só está no estado de necessidade, você só pode sacrificar bens iguais. Se você não matar a pessoa, você morreria. Né? Então, você está sacrificando um bem igual para salvar-se. Se você não causar um dano àquela pessoa, né, ou causar um dano patrimonial àquela pessoa, seria causado um dano patrimonial a você pelo estado de necessidade. Então, bens equivalentes ou um bem maior que um bem menor. Né? Você quebrar uma porta de uma casa para salvar a vida de uma criança. Tá pegando fogo numa casa, você estoura o bem, estoura a porta, salva, corre lá em cima e salva a criança. Entendeu? Você causou dano, cometeu o crime de dano ao patrimônio, gente? Estado de necessidade, né? Tinha uma criança. Se não foi você que colocou fogo na casa, não foi você que deu início àquele incêndio. Se você fez isso, estado de necessidade. Então, existem essas duas teorias. Para a primeira, não interessa um bem maior que o outro. Você pode sacrificar uma vida para salvar um patrimônio. Para a segunda, não. Você tem que sempre sacrificar o bem igual ou menor para salvar um bem maior. Tá? Para essa segunda teoria, ela, além de dizer isso, diz que tem a exculpante, que exclui a culpabilidade, quando o bem menor sobrepõe ao bem maior. Olha só o que ela diz. A primeira teoria unitária, ela diz que a gente sempre vai agir no estado de necessidade, sempre que a gente agir em estado de necessidade, vai ser uma antijuricidade, né? Vai excluir. Então, nós temos fato típico e ilícito. Sempre que agir em estado de necessidade, o fato será ilícito. Nessa segunda teoria, ela fala quando é o justificante, quando um bem é maior ou equivale ao outro, é justificante. Quando o bem menor sobrepõe ao bem maior, quando você sacrifica um bem maior, né, para salvar um bem menor, nós estamos na exculpante. Vai lá para a culpabilidade. Fato típico, ilícito, culpável, nós ainda não estamos no culpável, seria lá na culpabilidade. Essa teoria diferenciadora não foi adotada pelo código. Tá? Então não preocupe, você tem que saber que existem essas duas, mas o código usa a teoria unitária. Para o código, não interessa a valoração de bens. Bens iguais, um bem maior que o outro, não interessa. Sempre vai ser, se comprovar a necessidade, sempre vai ser excludente de ilicitude. Nunca vai para a culpabilidade. Salvar de perigo atual. A maior parte da doutrina entende que o perigo tem que ser atual, mas também pode ser em sua iminência. Então, o código falou? Salvar-se de perigo atual. Gente, está pegando fogo, está tendo uma enchente. Perigo atual. Agora, alguma parte da doutrina, ou a maior parte dela, entende que pode ser um perigo iminente também. Você sabe que algo vai acontecer. E aí você pode estar nessa... Exemplo. As barragens aí. Tá? As barragens aí. De repente, começa a soar a sirene. Você está na cidade próxima ali. Começa a soar a sirene. E fala-se que sai no som para você fugir que a barragem estourou. Que a barragem né, vai estourar, perdão. A barragem vai estourar e tal para você fugir. Teoricamente, se você for na lei, isso não é um perigo atual. Não está acontecendo, ela ainda não estourou. Ela está para estourar. Só que é certo que ela vai estourar, já até soou a sirene. E aí, se você pega seu carro e sai destruindo o patrimônio dos outros, passando nas casas dos outros para tentar fugir, destruindo cerca, destruindo as coisas assim, você não responde por aqueles crimes de dano ao patrimônio, porque você estava em estado de necessidade. Mesmo não sendo um perigo atual, ele é um perigo eminente. Ele está para acontecer. Então, a maior parte da doutrina jurisprudente entende que o código já diz de perigo atual, mas se ele for iminente, também. Se ele for futuro, gente, não. E se ele for passado, também não, né? Se o perigo já passou, você vai falar que estava em estado de necessidade? Também não. Se ele for futuro longe, também não. Então, o código fala perigo imediato, perigo atual. E a doutrina entende também que na iminência, está para acontecer, vai acontecer ali, também é aceito.
que não provocou por sua vontade. Agora temos uma divergência interessante. Vamos lá. Uma pessoa coloca fogo em uma lixeira no cinema. Então vamos pensar no estado de necessidade aqui, que vai ser nosso exemplo. Tá? Estamos ali no cinema, eu, Vanessa, André e o Gabriel. De repente começa a pegar fogo no cinema. Começa a pegar fogo no cinema. O André sai correndo. A Vanessa está enrolando ali na frente do caminho, não consegue, tá de salto tal, ela não está andando direito. O André dá um empurrão na Vanessa, ela cai, quebra o braço. O André continua correndo. O Gabriel está na porta, não consegue passar, não consegue, porque a porta está travada, mas tem uma janela ali para fugir. O Gabriel está empacando a janela ali. O André já dá um soco na boca dele, ele já cai para o outro lado. Nisso aí o André destrói umas 5 cadeiras na frente dele, né? Causa dano ao patrimônio aí, para conseguir fugir. E ele foge. Responde por algum desses crimes? Não. Estado de necessidade, estava pegando fogo. Tinha uma pessoa na frente dele, tinha que se salvar. Era a vida dele. Tá? Ok. Agora, e se nesse exemplo que eu dei, o André colocou fogo no cinema? O André colocou fogo naquela lixeira que pegou fogo no cinema, né? Para pegar fogo no cinema. Ele não pode, tá? Ele não pode estar justificado pelo estado de necessidade, porque fala um perigo que você não causou. Então, se ele causou aquele perigo ali, ele não pode se justificar nele. Ele não pode pôr fogo no cinema e sair batendo as pessoas, quebrando as cadeiras do cinema, e depois falar, não, estava em estado de necessidade. Não, peraí. Você que causou o incêndio. Você não estava em estado de necessidade. Você não vai usar esse excludente a seu favor. A divergência doutrinária... Mas então, nesse caso, pode agredir um terceiro para poder sair, não vai responder nada. Nada, estado de necessidade. Claro, comprovadamente que você não se aproveitou do estado de necessidade para causar aquela agressão, que você precisou daquilo. Então, tô aqui, o cinema tá pegando fogo. Aí tem uma porta trancada. Eu posso quebrar uma porta, gente, do cinema? Não, dano ao patrimônio. Eu vou quebrar essa porta e vou passar. Ok. Agora tem uma pessoa na porta, falando, não, gente, calma, não precisa correr não e tal. E aquela pessoa tá impedindo todo mundo sair. Você dá um soco na boca dela, você empurra ela, você joga ela para longe, você passa por cima dela. Estado de necessidade. É igual quando tem, gente, esses pisoteamentos aí, né? O pessoal tá fugindo de alguma coisa, tá tendo vulcão, essas coisas, ou exemplo de barragem. Tá todo mundo correndo e fugindo, alguém tropeça, os outros vão pisando e passando por cima e matam aquela pessoa. Vai responder como? Estado de necessidade. Ninguém fez aquilo pela intenção de matar. Fez aquilo para se salvar. Estado de necessidade. Tá. A questão aqui, gente, é o seguinte. Só não responde. Vamos lá. Só não está em estado de necessidade quem causou ele de forma dolosa ou de forma culposa também. Olha isso aqui. Vamos supor que o lanterninho famoso... vamos supor que você está fumando no cinema. Está ali fumando e tal, de bobeira. O lanterninha chega perto de você. Está chegando perto. Você fala, opa, ele vai me pegar, vai me tirar do cinema, eu quero ver esse filme. Você joga aquele cigarro ali no lixo só para apagar. Você não quer pôr fogo no cinema, você quer ver o filme. Só que começa a pegar fogo. Você foi extremamente imprudente de jogar um cigarro no lixo. E aí começa a pegar fogo. Quem deu causa àquele fogo, gente? O homem que estava fumando, certo? Mas foi de forma culposa. Ele não queria pôr fogo no cinema. E aí? Começou a pegar fogo. Ele também pode sair destruindo o que tiver à sua frente, derrubando as pessoas, estar em estado de necessidade? Sim ou não? O que vocês acham? Falem comigo. Acredito que sim, professor. O exemplo que eu dei para vocês do Jack da Rose. Eu acho que não, porque foi ele que provocou. Mesmo que culposamente você acha que não. Beleza. O caso da Jack Rose lá. Vamos supor que eu sou o capitão de um navio. Tá? E por imperícia minha, o meu navio bateu no iceberg. A última coisa que eu queria foi que o meu navio batesse no iceberg. Eu fui imperito nisso aí. Eu não consegui guiar bem meu navio. Não sei se é guiar o que fala, né? Sei lá. Eu não consegui guiar bem meu navio e ele bateu no iceberg. Quando ele bate no iceberg, acontece todo aquele naufrágio e de repente sobra uma tábua para sobreviver. E tá lá eu e a Rose. Claro que eu vou tentar sobreviver, dou um soco na boca dela e tirá-la dessa tábua, obviamente. Mas, querendo ou não, gente, se eu sou o capitão do navio e ele bateu por falha humana nesse iceberg, eu que dei causa a todo esse naufrágio. Ela não estaria naquele estado de necessidade diante de mim se eu não tivesse dado causa.
Essa é a discussão. Então, o que acontece? Como eu disse para vocês, existe discussão doutrinária, tá? Não tem doutrinadores se atentam a um lado, doutrinadores se atentam ao outro. Existem doutrinadores que falam, não, se você causou culposamente... Oi? No caso, o capitão do navio responde o homicídio culposo, né? Ou ele não tem como... No caso aí do naufrágio do navio, né? Nesse caso, ele vai responder por homicídio doloso. Ele tentou matar a pessoa para ficar com a tábua dela. Se ele não estava em estado de necessidade. Se você não considerar que ele, quando faz algo culposamente, também entra em estado de necessidade, se você for dessa teoria, então você está falando que ele responde dolosamente. A pessoa que jogou... O imperícia dele, ele ocasionou o naufrágio. Aí ele cometeu outro crime, né? Matou a Rose para ficar com a tábua. Ele vai responder pelo doloso, então. Doloso. É a mesma coisa do cara que joga o cigarro no lixo e pega fogo. Se você acreditar que culposamente ele poderia dar causa, se você for dessa teoria, ok, nada que ele cometeu ali é crime, ele está em estado de necessidade. Se você falar, não, ele que causou o estado de necessidade, então qualquer um que ele agredir ali, qualquer um que ele empurrar, qualquer dano que ele causar ao cinema, além do incêndio, claro que ele já causou, ele tem que responder dolosamente. Ele teve a intenção de cometer. Porque, gente, no estado de necessidade a gente tem a intenção de cometer, mas é para nos salvar. Ele também está para se salvar, mas ele que deu causa. E aí vem a discussão doutrinária. Deixo para vocês acharem qual tese vocês acham melhor. Dolosamente a gente sabe. Quem causou dolosamente não está em estado de necessidade. Não pode ser considerado. Agora, culposamente, existe discussão doutrinária. Muito grande. E aí nós temos a evitabilidade do dano. Então, gente, como que é a evitabilidade do dano? Como que funciona isso? Vamos lá. Eu estou passando diante de uma casa e ela está pegando fogo. E tem um bebê lá em cima chorando. Certo? Eu posso entrar por uma porta que está aberta ou quebrar 6 portas de vidro para chegar lá naquele bebê. Se ficar comprovado que era mais fácil, que eu tive como ver, que eu sabia que tinha uma porta ali do lado, aberta, que dava acesso também, e eu não escolhi isso, aí eu respondo pelo meu excesso. Então, você tem que praticar sempre a conduta menos gravosa. Se for comprovado, se você tivesse, sei lá, dado um soco, espantado, feito qualquer coisa, você conseguiria o resultado de uma forma menos gravosa, você utilizou a mais gravosa, então você deu um tiro na cabeça da pessoa porque ela estava na sua frente, sendo que você podia empurrar ela, você era muito mais forte que ela. Tá? Então, neste caso, a gente exclui o estado de necessidade. É a evitabilidade do dano. Então, eu estou pegando, gente, eu peguei nada mais, nada menos aqui do que o artigo e fui colocando os pontos para vocês. Tá? Deixar de praticar a conduta ou praticar conduta menos gravosa. Sempre conduta menos gravosa, se você puder. Direito próprio ou alheio, que fala também no artigo. O bem precisa ser indisponível. Tá? O bem precisa ser indisponível. Se você joga alguém para fora do bote para salvar a vida de outra pessoa. E aí, como é que funciona nesse caso? A casa pegando fogo, destruir uma antes da casa do seu amigo. Então vamos lá. Olha como é que é interessante o estado de necessidade. Vejam bem. Tem uma casa pegando fogo. Essa casa, ela é uma casa antes da casa do seu amigo. Você pode ir lá, destruir aquela casa para salvar a casa do seu amigo, destruir de alguma forma, evitar o dano, mas destruindo aquela casa para que o fogo não chegue na casa do seu amigo? Não, você não pode fazer isso. Por quê? Porque no direito próprio, sim. Quando é o seu direito, você pode fazer. Né? Então, assim, tá chegando fogo na sua casa. Você vai lá e dá um jeito de destruir a casa que está do seu lado, a casa que está antes da sua, porque é o seu direito, você vai queimar a sua casa. Ok, você pode fazer. Agora, se tá para queimar a casa de um amigo seu, você não pode fazer. Tá? Você só pode usar essa necessidade se realmente estiver acontecendo algo com ele, naquele momento. Se realmente a casa dele estiver pegando fogo. Se não, e não está quase chegando a pegar fogo na casa dele. Você não pode fazer. Mas olha como é que é interessante. Se o seu amigo te pede ajuda para isso, aí você pode fazer. Olha como é que a lei é curiosa. Então, você não pode chegar, seu amigo está viajando. Você está vendo que vai chegar o fogo na casa dele. Você vai e destrói uma casa antes ou faz algo causando algum enorme dano a uma outra pessoa desconhecida para salvar a casa do seu amigo.
Isso você não pode fazer. Mas se seu amigo, você está passando, seu amigo fala, aqui, me ajuda aqui, porque vai chegar na minha casa, vamos destruir isso aqui tudo. Aí você o está ajudando no estado de necessidade dele. Aí você pode. Então é diferente o estado de necessidade próprio e o alheio. No próprio, você faz no iminente que a gente estudou. No estado de necessidade alheio, não. Né? No estado de necessidade alheio tem que ser o perigo atual, a não ser que você esteja ajudando alguém no seu estado de necessidade. Assim pode fazer. Tá? Olha só que interessante. A gente tem também, claro, que o princípio da razoabilidade do sacrifício. Eu pus um exemplo aqui para vocês, absurdo, para vocês entenderem. Então, o que acontece? Eu tô aqui, ó, tô perto da linha do trem. Eu sei que esse trem vai passar e vai me causar um arranhão gigante. Eu falo assim, nossa Deus, não, peraí. Eu me impulsiono em outra pessoa, jogo ela embaixo do trem para me salvar desse arranhão e mato ela. Gente, existe razoabilidade nesse sacrifício? Eu matei uma pessoa para me livrar de um arranhão. E isso não é estado de necessidade. Eu poderia estar em estado de necessidade? Sim, poderia. O trem está vindo e ele vai me arranhar, vai me cortar. Mas eu preciso fazer algo razoável para isso. Eu não posso pegar uma pessoa e jogar ela no trem, matar essa pessoa para evitar um arranhão. Então você tem que ter uma razoabilidade no sacrifício desse bem. Olha o que diz o artigo 24 no Código Penal, parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Então, nesse caso aqui, se o cara provar, não, o trem ia me cortar inteiro, o trem ia me machucar todo, aí o juiz vai falar, não, pô, mas você matou alguém porque o trem ia te machucar? Não, você cometeu um crime. Mas, tá, se o juiz falasse, não, tudo bem, era razoável, o que você fez foi razoável. Né? Foi crime, não foi estado de necessidade, foi crime, mas era razoável. Aí ele reduz sua pena ao final. Não deixa de ser crime. Agora, se você estiver em estado de necessidade, gente, não é crime. A gente está estudando isso. Fato típico, ilícito. Nós estamos no ilícito. Se não aconteceu ilícito, não é crime. Agora, se você cometeu, você sacrificou um bem muito maior por um bem muito menor, uma razoabilidade muito estranha, mas o juiz pode falar, não, você tinha certa razão em fazer isso, eu não deixou de ser crime, não vai deixar de ser não vai deixar de ser estado de necessidade, não vai deixar de ser fato de ser ilícito, vai ser ilícito, você cometeu o crime, mas eu vou reduzir sua pena ao final. E o parágrafo 1º diz, não pode alegar estado de necessidade quem tiver o dever legal de enfrentar o perigo. Né? Então, bombeiro, policial, salva-vidas, no momento que eles estão nesse dever, eles não podem alegar estado de necessidade. Né? O bombeiro, imagina, o salva-vidas vai lá salvar uma pessoa que está morrendo. Aí ele vai lá e mata a pessoa para ele sobreviver. Ué, você está no dever de salvar a pessoa? Como é que você vai matar ela para sobreviver? Né? Essas pessoas, está no Código Penal, parágrafo 1º, não pode alegar estado de necessidade quem tiver o dever legal de enfrentar o perigo. Naquele momento, né, gente? Não em todo momento, naquele momento. Eu pus para vocês. Existe uma discussão, deixa eu voltar aqui, lá no finalzinho, que é o seguinte. Vamos supor, discussão doutrinária aqui, essa parte, eu não vou cobrar discussões doutrinárias de vocês, tá? Só trago para vocês terem uma noção. Existe outra discussão doutrinária que fala o seguinte, ok, o bombeiro tem que enfrentar o perigo, tem. Mas suponhamos que o bombeiro entrou na minha casa para me salvar. Aí o bombeiro não pode alegar estado de necessidade, tá na lei. Tá, ok. Aí ele salvou minha vida, ele salvou a vida do meu filho, salvou meu cachorro, salvou meu gato e tal. E ele entrou lá para ver se tinha mais alguém, mas não tinha. Só que na hora de sair, foi bloqueada a entrada dele. Ele pode destruir uma parede, alguma coisa, para se salvar? Essa é a questão interessante. Por quê? Porque ele pode, com certeza, para salvar uma pessoa. Mas e para se salvar? Aí vem, se você for extremamente legalista, você vai falar que não pode alegar estado de necessidade quem tiver o dever legal de enfrentar o perigo. Ponto final, acabou. Mas a doutrina, muitas vezes, é em sentido contrário. Fala, opa, peraí. Nesse caso, não, né? Ele realmente, se ele tiver que entrar e salvar uma vida, ele não pode falar assim, não, eu vou entrar lá no incêndio, dar um soco na mulher para ela cair lá, porque eu preciso me salvar. O bombeiro não pode fazer isso. Mas, e se ele entrou para salvar vidas, não tinha mais ninguém lá, ou quando ele chegou a pessoa já estava morta, e para sair ele precisou danificar alguma coisa? Como que fica? A grande parte da doutrina entende de bom senso que, nesse caso, ele sim entra em estado de necessidade, ele não cometeu o crime. Tá? Mesmo sendo um bombeiro, um policial, um salva-vidas. É diferente nesse sentido. Tá? Estado de necessidade defensivo, conduta dirigida ao causador do dano.
Como funciona? Um cachorro se solta, vem em sua direção. Se você não mata aquele cachorro, gente, ele vai te atacar ou atacar um terceiro. Né? Não se considera, nesse caso, legítima defesa, tá? Se considera estado de necessidade. E o agressivo, conduta dirigida aos bens de quem não provocou o perigo. Aí é isso que eu falei com vocês. Tem um caminhão vindo, você viu que ele perdeu o freio, ele vai te atingir, você joga seu carro para o lado, bate nos outros carros que tem lá, não interessa, está salvando sua vida, e o caminhão passa direto. Aqui no anel rodoviário em Belo Horizonte, perto de onde eu moro, acontece todo dia isso. Porque ele é uma descida gigante, assim, o anel rodoviário, sei lá, quase, 40 quilômetros de uma descida. Não é forte, mas é o tempo inteiro de descida. Aí o pessoal do caminhão faz o quê? Cheio de placa para não fazer, mas o que eles fazem? Coloca no ponto morto e vai freando. Vai freando, vai freando, vai freando. Chega no final, a lona esquenta, pode ser caminhão novo que for, dependendo. A lona esquenta, não pega mais, e ele vai passando por cima de todos os carros e matando todo mundo. Acontece uma vez a cada 3 meses. Você que está na frente desse caminhão que está vindo desgovernado, você vai o quê? Falar, não vou danificar o patrimônio de quem está aqui do lado para não salvar minha vida? Ou para não salvar meu próprio patrimônio? Claro que for. Estado de necessidade simples e puro. Você joga seu carro para o lado. Então, o estado de necessidade, gente, defensivo, é quando você age contra o causador do dano. Agora, o estado de necessidade agressivo é quando você age contra bens que não foram do causador do dano. Tá? São esses dois tipos de estado de necessidade. Novamente, os dois são estado de necessidade, mas a doutrina separa em estado defensivo e agressivo. E o estado de necessidade putativo? É a matéria da aula que seria... Olha só, gente, nós estamos na seção 4.1. Essa matéria de estado de necessidade putativo é da matéria 3.2. Então, por isso que eu quis dar primeiro o estado de necessidade para depois explicar o putativo. Tá? Então, eu vou passar isso aqui direto, porque nós vamos estudar bastante isso na próxima aula, tá? Vou só passar para vocês. Existe de forma desculpável. Se for desculpável, responde por crime culposo se houver previsão legal. O que é isso, gente? Alguém grita. Putativo é imaginável, tá? Nós vamos estudar... Hoje nós estamos estudando as excludentes do Lee, do Bruce Lee, né? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal. Nós vamos estudar ela na próxima aula, putativa. Professor, o que é putativa? Um profissional do sexo que não aposentou ainda? Claro que não, né, gente? Putativa é imaginária. O Código Penal traz essa palavra, putativo. Então, tudo que vocês verem que é putativo é imaginário. O que é o estado de necessidade putativo? É o que você imagina. Você está no cinema, está lá sentadão de boa, alguém começa a gritar fogo, 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 fogo. Você fala, opa, tá pegando fogo, caramba. Né? Então, você vai e sai correndo destruindo tudo. Destrói porta, bate nas pessoas, destrói cadeira, sai correndo. Quando você chega lá fora, você tá louco, cara, o que você tá fazendo? Tá pegando fogo lá dentro. Não, tá não, aquele cara é um louco, que sempre entra aqui no cinema e sai gritando fogo. É um estado de necessidade putativo. Você realmente imaginou que você estava em estado de necessidade. Né? Então, como é que o código separou isso? Se ele for indesculpável, tipo assim, qualquer um poderia cair naquela. Não, o cara gritaram fogo, todo mundo correu, tinha uma fumaça, mas que era de outra coisa, né? Então, assim, tinha tudo parecendo realmente, qualquer pessoa acreditaria que estava pegando fogo, aí sim você está diante do estado de necessidade putativo. Agora, né, se ele for desculpável, qualquer pessoa. Agora, de forma indesculpável, nós vamos dar isso bem na próxima aula. Não, o cara gritou fogo, não tinha fumaça, não tinha nada, ninguém correu, todo mundo sabia que fazia parte de uma brincadeira ou de alguma coisa assim, e você saiu causando danos? Não, peraí. Você vai responder de forma culposa. Você estava em estado de necessidade putativo? Estava. Mas se você pudesse analisar melhor a situação, você veria que você não precisava ter feito o que você fez. Então, você vai responder, mesmo agindo dolosamente, né? Você quis fazer aquilo ali para se salvar, mas você quis destruir as coisas, você quis destruir o patrimônio. Mas você vai responder pelos crimes que você causou culposamente. Se existir forma culposa, né, gente? O dano ao patrimônio que eu estou falando aqui, por exemplo, o código não traz a forma culposa dele, só dolosa. Então, se você causou o dano ao patrimônio, você não vai responder por nada, porque não existe forma culposa. Mas se você foi e agrediu alguém, deu um soco em alguém por sair na sua frente, né, o cara falou, o que você está fazendo, cara? Não está acontecendo nada. Você dá um soco nele desesperado e sai correndo, vai existir forma culposa de legítima defesa? De lesão corporal? Sim. Aí você responde. Mesmo tendo agido doloso, você quis dar o soco, mas você achou que estava em estado de necessidade. Vejam bem, guardem isso, e é tema da próxima aula. Se não tinha como você saber se realmente parecia muito que estava pegando fogo, você não responde por crime nenhum. Estado de necessidade putativo, imaginário.
Agora, no estado de necessidade putativo também. Mas que dava para você saber que não estava pegando fogo, se você tivesse um pouco mais de calma, visse melhor a situação, dava para você saber, aí você responde pelos crimes, só que não de forma dolosa, como você os praticou. Você responde de forma culposa, se existir. Por quê? Aí eu vou dar só uma cutucadinha aqui. Porque nós, todos estudantes de direito, sabemos que nos crimes sem a intenção, os crimes praticados sem intenção não são, né, não são aqueles crimes de forma culposa. Vamos lá. Não existe, eu acabei de falar com vocês, não existe dano ao patrimônio culposo. Se numa sentença o juiz coloca que não teve a intenção de causar dano ao patrimônio, ele não está criando o dano ao patrimônio culposo. Ele simplesmente está dizendo que aquele crime não aconteceu, aquele fato é atípico. Porque se ele não existe na forma culposa, ele não existe. Ele não aconteceu. Né? Continuando. Dificuldades econômicas. Existe uma discussão doutrinária, antes da gente entrar, que fala o seguinte: dificuldade econômica, ele causa estado de necessidade? É outra discussão doutrinária. Para alguns doutrinadores, só na inviabilização da sobrevivência seria, tá? Então, assim, o cara tá para morrer mesmo, ele não tem condição, ele não tem o que fazer e ele faz algo em estado dessa necessidade de sobreviver. Mas a grande maioria da doutrina entende que a grande maioria dos fatos não se encaixa, tá? Que a pessoa tem outras formas para tentar sobreviver, né, perante as suas dificuldades econômicas. Claro, o mundo capitalista vai te impor isso, o famoso sinto muito, que você está quase morrendo de fome, fazer o quê? E tem gente jogando comida fora. Sinto muito, você não vai fazer, você não vai. O Estado optou por ser capitalista, gente. Se ele começa a abrir essas brechas, assim, a pessoa na dificuldade econômica está em estado de necessidade, ele vira um caos. Ele optou pelo capitalismo, então ele tem que simplesmente falar, olha, se você está em dificuldade econômica, sinto muito, esse é o mundo que vivemos, você vai morrer, você não vai poder fazer nada, você não vai poder causar um dano ou fazer algo e se desculpar falando que você estava em estado de necessidade, tá? Mas parte da doutrina entende que se está assim, inviabilizando a sobrevivência, o cara tá para morrer mesmo, tá em dificuldades econômicas que não tem como, aí pode ser aceito o estado de necessidade, vai depender aí do caso concreto. Entramos na mais famosa, a legítima defesa. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando, e essa palavra é a mais importante, moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente. Esse já trouxe diferente, né? Lá do estado de necessidade, que esse trouxe atual ou iminente. O estado de necessidade só trouxe perigo atual. A direito seu ou de outrem. Então, entende legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Qualquer bem jurídico pode ser protegido, gente? Qualquer bem jurídico, sim, pode ser protegido, desde que não seja possível requisitar proteção do Estado. Por quê? O que diz aí, gente? Injusta agressão atual ou iminente. Eu viro para o André e falo assim, André, daqui uma semana eu vou te matar, parceiro. Você pode preparar. E eu sou o maior matador da cidade. Eu já matei muita gente, todo mundo sabe que eu sou matador mesmo, que eu cumpro minhas promessas, que eu sempre fiz isso e sempre matei. E é uma ameaça, um crime de ameaça que eu vou cumprir. O André pode esperar eu sair e me dar um tiro? Não, porque não é um perigo atual e iminente. E outra, tá? Ele pode requisitar a proteção do Estado. Ele pode ir na polícia, ele pode pedir alguma medida protetiva em relação a mim, com caráter de urgência, né? Ele pode tentar de alguma forma. Ele não precisa agir ali. Então, aquilo não é uma legítima defesa. Então, é por isso que o artigo deixou bem claro que é perigo atual ou iminente. Entende? Então, é a mesma coisa. Algumas pessoas defendem, se você está perto de um policial, de alguma coisa, de um posto policial, de alguma coisa nesse sentido, e você vai agir. Dependendo da situação, se você pode, o Estado está já agindo por você, se você praticar algo, você não está em legítima defesa. Né? Perigo atual e iminente. E os bens jurídicos comunitários, gente? Fé pública, saúde pública, como é que fica? Você pode agir em estado de necessidade? Eu quero que vocês pensem nisso. Vocês podem agir em estado de necessidade em relação a bens jurídicos comunitários? Sim. Né? Saúde pública, fé pública.
Tem alguém pichando o muro, você pode tirá-lo dali, empurrá-lo dali usando bens moderados, porque aquilo é social, aquilo pertence a todos. Então, qualquer um pode agir em relação àquilo. Injusta agressão, ato humano e não amparado pelo ordenamento jurídico. Tá? Vejam bem, injusta agressão, ato humano. Por isso que o cachorro vindo para cima da pessoa encaixa em estado de necessidade, não em legítima defesa. Tá? Estado de necessidade. Então, é um ato humano. E não amparado pelo ordenamento jurídico. Por quê? Porque, gente, quando um policial prende alguém, aquela pessoa revidada não está fazendo legítima defesa. Porque aquilo que o policial está fazendo é amparado pelo ordenamento jurídico. Ele tem uma ordem para prender aquela pessoa. Tá? Acabei dando um exemplo que eu já tinha falado. Meios necessários. Gente, meios necessários, cuidado. Todos os meios eficazes para repelir a agressão. Então, é proporcional, mas razoável. Tá? Então, vamos lá. Vamos supor que aqui a Francisca tem 1,80 m de altura, extremamente forte, competidora. Todo mundo sabe que ela faz competição de luta e tal, luta MMA e tal. Ok, Francisca. Francisca está com um facão. E ela quer matar a Maria. Okay. A Maria tem 1,45 m de altura, magrinha, tem algumas doenças que deixam ela mais quietinha ali na dela. E aí, a Francisca vem pra cima da Maria e fala, Maria, eu vou te matar com esse facão, é agora, e vai pra cima dela. Aí, no chão, tem um facão. E na cintura da Maria tem uma arma de fogo. Olha o que diz a lei. Todos os meios eficazes para repelir a agressão. Proporcionalidade mais razoabilidade. E vem muita gente defendendo o que não sabe aí. Muita gente vai falar assim, não, ela tem, na legítima defesa, você tem que usar exatamente o que a pessoa usou contra você. Se a pessoa vem com facão, você vem contra o facão. Gente, eu sou policial civil, vocês sabem disso, né? Trabalho no Departamento de Operações Especiais, não de sequestro. Se o cara vier com a faca pra cima de mim, eu dou 50 tiros na cara dele. Mas sem pensar 2 vezes. Jamais. Eu posso estar com 5 facas no bolso. Eu jamais pegaria uma faca pra um cara que tá vindo pra cima de mim com uma faca. Eu só for imbecil de fazer um negócio desse. Né? É diferente de um cara doente que tá vindo pra cima de mim com uma faca. Um doido que tá vindo pra cima de mim, dependendo da situação, né? Porque tem doido que é forte pra caramba. Com a faca. De uma criança que tá vindo pra cima de mim com a faca. É claro que é diferente. É diferente de um cara que tá vindo pra cima de mim com a caneta. E eu vou dar 5 tiros na cara dele, porque ele tá vindo pra cima de mim com a caneta e fala, eu vou te furar toda, eu vou te matar. Nem que eu corra dele. Mas eu não vou dar um tiro nele por causa disso. Então, não tem como a gente explicar a legítima defesa de forma concreta. Porque ela é abstrata. Por quê? Depende do caso concreto. Eu vou ter que ver se naquele caso ele poderia ter usado outros meios. Proporcionalidade mais razoabilidade. Então o cara tá vindo pra cima de mim com um estilete pequeno e eu tenho um taser. Por isso que muitos policiais nem gostam de usar taser oficialmente, né? Mas enfim. Eu tô com um taser lá, aquele de disparo mesmo, aquele que você dispara, penetra na pessoa e dá choque para onde ela estiver. O cara tá vindo pra cima de você com um estilete, você tem um taser e uma arma de fogo. Você tira a arma de fogo e dá um tiro na cabeça dele. E aí, você não tinha meios eficazes, só que de uma proporção melhor para evitar aquilo? Então tomem cuidado. Não é você defender que você tem que usar o mesmo meio que a pessoa. E, principalmente, o meio tem que ser eficaz. Não adianta você me falar que a pessoa tinha que usar um meio que é ineficaz para fazer aquilo. O cara tá vindo para cima de mim com uma faca ou com um bastão gigantesco que eu tenho um estilete na mão. Você fala, não, o estilete é totalmente eficaz para você repelir um bastão. Você for doido. Não é eficaz. Então, o meio tem que ser eficaz e proporcional. Se eu tenho 2 meios eficazes, aí sim eu uso o de menor potencial. Tá? Agora, se um... Professor, Pois não. tipo assim, se um policial for agredido com garrafa, né? E depois ele reagiu atirando na pessoa, é legítima defesa? Depende. Aí eu vou te falar, depende muito. Porque suponhamos, se você pensar, nesse caso assim, só isso, o policial está sendo agredido, o cara está vindo para cima dele com uma garrafa quebrada. O que ele tem em mãos ali para repelir aquela agressão?
que ele pode fazer? Ele só tem arma de fogo? Ele consegue correr? Dá para ele correr? Sim, Ele tá dá pra correr. então, dá para ele correr? Ele tá travado? A parede tá travando ele? Não dá para correr? Outra coisa, porque o policial, gente, a gente pensa, é um policial, mas não existe o estereótipo de um policial. Eu tenho pessoas que trabalham comigo de 2,15 m e 1,30 m e lutador, e tem gente que trabalha comigo de 1,60 m e, sei lá, 55 quilos. E aí? É diferente. Você precisa olhar quem que é o autor, quem que é o agressor, no caso, qual que é a situação dele, né? Você vai pegar, o cara é policial. Pensa bem, agora ele aposentou agora, né? Mas vou usar o exemplo dele ainda. O Anderson Silva. Se ele vier pra cima de mim sem nada, falando que vai matar, eu dou um tiro nele. Com certeza absoluta. Claro. E é legítima defesa. Primeiro, ele corre mais que eu. Segundo, se ele pegar, ele vai me matar. O que eu vou fazer? Vou dar um tiro nele. É o Anderson Silva, pô. Entende? Então não tem como eu te falar, por isso que eu falei, não tem como a gente pensar nisso de forma abstrata. Não tem como eu pensar na legítima defesa imaginando um cara, a pessoa tal fez isso com a pessoa tal. É legítima defesa ou não é? Não sei, depende. Quem que é a pessoa A, quem que é a pessoa B, mais forte, mais fraco, lutador, não é? O outro sabia disso, não sabia? O que ele tinha em mão para repelir? Ele tinha como correr? Se ele corresse, funcionaria? Ele correria mais que o outro? Ou com certeza não? Depende. Tá? É algo muito difícil. Por isso que os julgamentos de legítima defesa são muito complicados. Porque, assim, o promotor, suponhamos que o promotor defenda que não foi legítima defesa, o promotor queira denunciar, o promotor vai ficar discutindo com o cara o que ele podia ter feito para salvar a vida dele. O promotor fala assim, mas você podia ter feito isso. Ele fala assim, mas como que eu... Entende? Fica aquela discussão assim. O promotor fala, você podia ter corrido. E o cara fala, não, tinha uma parede ali, né? E o cara corre muito mais que eu, olha só. Pelo menos, aparentemente, ele correria muito mais que eu. Não tinha o que fazer, e fica nessa discussão. Então, a gente só pode usar a legítima defesa no caso concreto. Você vai olhar quem que é o autor, quem que é a vítima, se ele tinha outros meios, se ele tinha algum meio mais moderado e não usou. Aí vai depender muito. Tá? Esse policial que você me deu de exemplo, ele podia estar com um cacetete na mão. Então, se você falar comigo que ele deu um tiro, eu falo, opa, foi desproporcional. Um cara com uma garrafa e ele com um cacetete, a não ser que o cara seja muito maior e muito mais forte, ou um conhecido lutador, alguma coisa assim, foi desproporcional. Então vai depender muito, tá? A legítima defesa só com caso concreto para vocês responderem. Quando houver diversos meios para repelir a agressão, como eu falei, deve-se sempre optar pelo menos gravoso, mas desde que ele seja eficiente, né? Não vai falar assim, você tem um estilete aqui e você tem um pedaço de pau, um porrete enorme e uma arma de fogo. O cara tá vindo para cima de você com uma faca. O estilete não é eficiente. O pedaço de pau é? Ou seja, ok. Então você use o menos gravoso. Moderadamente. Além de utilizar o meio menos gravoso, deve-se fazê-lo de forma moderada. Ok. Quando que é o marco da legítima defesa? O marco da legítima defesa é cessar a agressão. E esse é o maior problema da legítima defesa. Quando nós passamos da legítima defesa e entramos no campo ali, quando a pessoa exagera, o famoso exagero. Então eu quero perguntar para vocês. O Gabriel estava vindo para cima de mim para me matar, com uma arma de fogo. Eu dei um tiro no Gabriel. Legítima defesa, gente? O Gabriel estava vindo para cima de mim com uma arma de fogo, eu dei um tiro no Gabriel. Legítima defesa? Teoricamente? Claro que tem outros elementos, mas teoricamente? Sim ou não? Prestada agressão, sim. O Gabriel veio para matar e eu dei 8 tiros no Gabriel. Legítima defesa? Sim ou não? Ou exagerei? Pode ter ocorrido excesso aí nesse caso. Depende, professor. Exatamente. Eu conheço gente que tomou 14 tiros e continua atirando ainda. Justamente. Então, tomem cuidado com isso. É até cessar a agressão. Hoje, aqui em Minas, o nosso trabalho, e por culpa da polícia, é fazer aulas, ainda mais onde eu trabalho, que é um setor muito técnico, a gente faz aulas para juízes e promotores, para mostrar para eles como o mundo não é o que eles imaginam da sala deles sentado ali no ar-condicionado, não. Para você dar um tiro numa pessoa e a pessoa apagar, que é o que a gente chama, né? Você tem que dar um tiro, normalmente 7,62, X de fuzil, e você vai ter que pegar aqui, ó. Vai ter que entrar por aqui e pegar aqui. Só tem um ponto exato onde você apaga uma pessoa. Apagar. Da pessoa não conseguir mais atirar, dela perder todos os sentidos, ela simplesmente desfalecer. Com uma arma .40, .50, 9 milímetros, as armas pesadas, você não consegue fazer isso.
Nós temos vídeos aqui provando um cara se matou na frente da namorada. Ele foi na loja onde ela trabalhava e ele deu um tiro na cabeça e ficou 8 segundos cronometrados olhando para ela assim, balançando, antes de cair. Se ele tivesse com a arma na mão querendo atirar, ele atirava mais várias vezes. Com um tiro na cabeça, que ele mesmo deu. Professor, Pois não. mas ele teria força para fazer isso? Com certeza. Porque se você pega talvez num revólver não, mas se você pega uma metralhadora automática, é só esbarrar que ela atira. E se ela estiver na mão dele, existe esse travamento, que é que a gente brinca, a pessoa está segurando a vida, que ele retém os músculos, ele atira para todo lado. E muitas vezes. E tem relatos de policiais que atiram 1, 2, o cara cai e o cara fala, opa, peraí. Ele para de atirar. Não defendo que não pare de atirar, mas ele não se abriga. Ele vai olhar o que está acontecendo. O cara caído no chão, 3, 4, 5, 10 tiros, com a metralhadora na mão, ele solta rajada ainda e mata muita gente. Então, o marco é cessar a agressão. A agressão cessou, acabou a legítima defesa. Mas não é vocês imaginarem 1 tiro, 2 tiros, 10 tiros, 15 tiros. Não adianta vocês acessarem. Não tem como a gente imaginar isso. 1 tiro pode acessar a agressão? Espera Pode. morrer, então, pra cessar. Como é, Francisca? Espera morrer, matar, então. Alguns casos tem que ser. Mas, por exemplo, vamos supor que o Gabriel tá vindo pra cima de mim. Eu dou um tiro nele e não acerto. E ele solta e fala, não, desculpa, parei. Cessou a agressão, eu não posso fazer mais nada. Boa, cessou a agressão, eu não acertei. Ou ele tá vindo pra cima de mim, eu nem atiro, eu levanto minha arma e vou atirar nele. Ele para, fala, não, ele joga a arma dele, não, desculpa, eu não vou te matar não, tá? Cessei a agressão. Aí eu não posso dar tiro nenhum. Tá? Então, Isso se aplica só a quem é militar, a quem é policial ou a qualquer pessoa? A qualquer pessoa. O porte de uma arma na hora, o outro for pra cima. Qualquer pessoa. Inclusive, depois se discute o posse ou a posse, se era legal, se era ilegal e tal, mas ele usou o meio que ele tinha, mesmo que aquela arma fosse legal, né? Vai se discutir isso depois. Tá? Existe vou até dar uma saída rapidinho para vocês para mostrar que existe um problema que a gente enfrenta, é o seguinte, a polícia militar, ela é treinada para agir fardada, ou uniformizada, né, que se fosse desmilitarizada, não mudaria. Então, o policial, quando ele te aborda, quando o policial militar te aborda, ele não fala que ele é policial, ele tá fardado. Tem o nome dele escrito aqui, ele tá fardado. Ele não te fala que é policial. O treinamento da Polícia Civil é, desde o primeiro momento, falar polícia. Sou polícia, parado, ou o que for. O treinamento da Polícia Civil é verbalizar, indicando que você é um policial, porque você pode estar sem uniforme, você pode estar sem, às vezes, nenhum distintivo, e você tem que abordar indicando que vocês, né, normalmente mais de um, deve ser assim, são policiais. Só que existe, algumas vezes, que por algum motivo a Polícia Militar, dando só um exemplo para vocês, a Polícia Militar vai agir sem farda, aquele policial aconteceu, alguma situação que ele agiu sem farda. Ele não é treinado a falar que ele é policial, porque ele está acostumado a agir com farda. Então ele chega, às vezes armado, aponta para a pessoa e espera alguma atitude daquela pessoa. Porque é automático, a gente faz o que a gente treina, não tem jeito. E o policial militar é treinado para abordar alguém fardado. Entende? E isso acontece muito desacerto. Teve, agora, acho que foi em Minas mesmo, um policial militar matando um guarda municipal. Os dois sem farda. E os dois são treinados para trabalharem fardados. Então, nenhum dos dois se identificou. E aí dá um problema gigantesco. Isso acontece muito. Muito. Tá? Vamos lá. Atual e iminência, que a gente falou da legítima defesa. Está acontecendo ou estar para acontecer em breve. Já falei com vocês, não aceita remota, futura ou passada. Tá? O preso sofre ameaça de que no dia seguinte será morto em uma rebelião e mata o líder que causará a rebelião. Não é legítima defesa. Ele tem que ir no diretor do presídio, ele tem que ir alguém. O mundo é triste, parceiro. Ah, não consigo falar e tal. Então, você vai ter que esperar. Tá para acontecer, precisa agir na legítima defesa. Porque você tem que ir no diretor do presídio, você tem que correr atrás de seus meios, falar com seu advogado, ou o que for, que eles te prometeram te matar no dia seguinte. Até você estar diante, até eles estarem vindo te matar, estarem prestes a te matar, está para acontecer aquilo, né, iminente, naquele momento ali, não é legítima defesa. Legítima defesa de terceiros. Aí foi o que a gente discutiu. Quero matar João há 6 meses. Sei que João vai matar meu amigo Rafael. Então eu vou lá e mato o João primeiro. A gente discutiu sobre isso e a maior parte da doutrina hoje entende que isso não é legítima defesa.
como eu disse para vocês, extremamente hipotético. Na prática, eu vou falar que eu matei porque, claro, que eu vi que ele ia matar o meu amigo. Mas o meu ânimo, que a minha vontade não é vontade de defesa, não é vontade de proteção de terceiros. A minha vontade é matar. Então, se o meu dolo, né, se a minha intenção, vocês vão estudar isso daqui uns 3 períodos, o ânimos necandi, que é o ânimo de matar, a vontade de matar, se ela foi não por uma defesa, e sim pela vontade de matar em si, eu cometi foi um homicídio. Provar isso? Dificílimo, né? Fácil. Apenas bens indisponíveis. Para bens disponíveis é necessário a anuência do possuidor. Como assim, professor? Como que funciona isso? Nós vamos falar sobre isso. Agressão de inimputável. Para a maior parte da doutrina, pode ser aplicável à legítima defesa, mas é necessário um extremo cuidado. Bom, vamos para o de cima primeiro e depois vamos de baixo. Bens disponíveis é necessário a anuência do possuidor. Como que funciona isso? Se é um bem disponível, um celular, né? Se você está agindo por um bem disponível, o possuidor daquele bem, teoricamente, teria que te dar uma anuência, para que você haja em legítima defesa pelo bem daquela pessoa. Tá? Se for pela vida dela, se for para alguma coisa assim, né? Saúde, alguma coisa, bens indisponíveis, não. Mas bens disponíveis como patrimônio, você precisa da anuência dela. Tá? Exceto quem trabalha na área, né? Os policiais, não, né, gente? Porque estão defendendo ali a sociedade. Mas a legítima defesa, para ela acontecer em relação a bens disponíveis, você precisa da anuência do possuidor. E agressão de inimputáveis? A maioria da doutrina entende que sim, como eu falei com vocês. Cara, o cara tem 2 metros de altura, o cara é um armário forte pra caramba, mas ele tem problema mental. Né? Que até talvez mais perigoso. Ele é inimputável, é. Aí ele tá vindo pra cima de você, ele corre pra caramba, o cara é forte, gigante, tá vindo pra cima de você com a faca. E aí? Só porque ele é inimputável, você fala, não, então eu vou deixar ele me matar aqui porque ele é inimputável, porque ele tem problema mental. Não. Mas exige, como eu falei com vocês, um extremo cuidado. Extremo cuidado. Né, para que não vire uma chacina de pessoas com problemas mentais. Aquela pessoa tem que realmente demonstrar que ela pode causar aquele mal. Ela tem que realmente, a pessoa tem que realmente se sentir, né, ameaçada. Não é uma coisa assim, o cara que é louco e fica tacando pedra nos outros, o cara que é louco e pega uma faca e fica andando na rua. Isso a gente vê direto nas grandes cidades. Mas não é por isso que vai sair matando essa pessoa, fazendo algum mal a ela. Né? Ela tem que ser um mal direcionado e que realmente demonstre que ela vai causar aquele mal. Aí eu trouxe para vocês um quadro com algumas distinções. Legítima defesa e estado de necessidade. Agressão contra um bem jurídico. O estado de necessidade, conflito entre bens jurídicos. Né? Na legítima defesa tem alguém agredindo um bem jurídico. No estado de necessidade você tem conflito, ou a minha vida ou a dele. Ou o meu carro ou dele, ou o meu patrimônio ou dele. A legítima defesa advém de conduta humana. O estado de necessidade pode vir de conduta humana, animal ou evento natural. Pode ser uma enchente, pode ser uma inundação, pode ser um animal atacando, ou pode ser uma conduta humana. Estado de necessidade. Legítima defesa. A ação do defendente, que é o que a gente chama de legítima defesa, se volta contra o agressor. No outro, a ação do defendente pode ser contra o terceiro ou uma coisa. Eu expliquei as duas diferenças de legítima defesa agressiva ou defensiva. Então, destruir parte de um imóvel de um vizinho para escapar de um incêndio. Tá? Então, tá pegando fogo na sua casa, você vai destruir o imóvel do vizinho. Ele não é o agressor. Não foi ele que colocou fogo. Tá? Mas, na legítima defesa, é sempre contra o agressor. Você não vai atingir uma outra pessoa. Peraí, então o agressor tá vindo te matar e você vai lá e dá um tiro na mãe dele. Não é legítima defesa. Repulsa à agressão pode ser Repulsa à agressão pode se resultar na violência do bem jurídico de valor maior do que o bem jurídico protegido. Tá? Então, o bem jurídico protegido deve ser de valor igual ou superior ao sacrificado. Então, no estado de necessidade, você tem que equiparar os bens. O cara que está te matando, você está para sobrevivência, ok, vida por vida. Mas você não mata alguém para defender um patrimônio. A vida é bem mais importante. Na legítima defesa, muitas vezes, você pode sim sacrificar um bem maior para defender um bem menor. Por exemplo, um homem que está estuprando uma mulher. Dignidade sexual e vida. E você mata. Para proteger, legítima defesa terceiro, ou a mulher para se proteger. O cara não ia matar ele, ele ia estuprar. Então nós temos liberdade sexual e vida. A vida vale mais do que qualquer bem. Mas vocês não concordam comigo que se ela der um tiro nele e matá-lo, é legítima defesa? É, mesmo sacrificando um bem maior do que o bem que ela protegeu. Tá?
A vítima não precisa fugir da situação de risco. Então, gente, não é, na legítima defesa, não é, como é que eu vou dizer para vocês? Não é obrigatório que a pessoa fuja. Você não precisa exigir que ninguém fuja. Não existe essa exigência. A pessoa pode até falar, não, dava para fugir, mas não existe exigência. Você não pode falar assim, você tinha que fugir da situação de risco. Não, eu tinha que me defender. No estágio de necessidade, se houver outros meios, a pessoa deve fazer uso deles. Lembra que no estágio de necessidade, a pessoa sempre vai fazer uso do que cause menos dano? Então, se dá para você fugir, se dá para você usar de outros meios, meios menos gravosos, você vai usar. E o cumprimento do dever legal. Não há um conceito dele no código, eu disse para vocês. Ele está no código falando que ele existe, que ele é uma excludente, mas não há o conceito. Dever legal dirigido à pessoa que trabalha no poder público. O estrito cumprimento do dever legal é alguém que trabalha no poder público. O policial pode prender alguém em flagrante, tirar a liberdade da pessoa, mas ele não pode exceder, torturar e agredir. Tá? É bem tranquilo. Oficial de justiça, busca e apreensão em um carro. Pega outro veículo, pois imagina que futuramente também será necessário buscá-lo. Imagina só, eu sou oficial de justiça, eu sei que a Vanessa mora do lado da Francisca. Eu sei que a Vanessa está com muita dívida, mas ainda não saiu a busca e apreensão dela. Saiu só o da Francisca. Eu vou lá buscar o carro da Francisca e falo, quer saber? Vou levar o da Vanessa também. Eu sei que vai ser decretado futuramente para ela uma busca e apreensão. Ué, isso não existe. Futuramente. Você não está no estrito cumprimento do dever legal. Porque o seu dever legal é agir como uma ordem que você recebeu, porque você é um funcionário público e recebe ordens. Tá? Vamos lá. E o policial que atira no detento para que ele não fuja, gente? Estrito cumprimento do dever legal? O que vocês acham? Muita discussão doutrinária aqui. Muita discussão doutrinária. Mas a maioria da doutrina entende que não. Você está ali arriscando uma vida para a liberdade. Então, permita que ele fuja e que depois recapture. A maioria da doutrina entende isso hoje. Claro, gente, desde que ele não esteja fugindo de uma forma assim que vai, né, vamos lá, o cara tá para fugir, mas ele tá assim com uma arma na mão e ele tá indo para cima de outros policiais, ou ele tá indo para cima de outras pessoas, não. Ele só tá fugindo, ele não tem nada, ele tá pulando o muro. O policial pode atirar na cabeça dele? Sim ou não? Isso é o estrito cumprimento do dever legal? A maioria da doutrina hoje entende que não. Tá? Neste caso, não. O exercício regular de direito também não há no código. A norma pode ser direito civil, penal ou administrativo. Tá? Então, a pessoa está no exercício regular do direito dela, ela pode cometer um fato típico, foi o que a gente falou. E essa norma não precisa ser do direito penal, gente. Pode ser que ele esteja cumprindo uma norma do direito civil, como a penhora de bens é do direito civil. O juiz do direito civil manda ela entrar na casa da pessoa e penhorar o carro dela. Não está no direito penal isso. A ordem não vem de um juiz penal, vem de civil. Tá? De um juiz da área civil, perdão, não civil, da área civil nesse caso. Então, tomem cuidado com isso. O exercício regular do direito nem sempre é um exercício regular do direito que vem. A norma tem que ser uma norma penal. Os atletas de MMA, eles assinam um termo, né, antes da luta, sobre isso. E aí, eles não podem exceder, eles não podem matar a pessoa. Mas, eles vão se agredir ali por causa da luta, por causa do trabalho, da profissão que eles têm. As raízes e os ramos de árvore que ultrapassem, olha só isso, a extrema do prédio poderão ser cortadas até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. Exercício regular do direito. Então, você não pode danificar o patrimônio do outro, né? Como uma planta seria um patrimônio, uma árvore. Mas o Código Civil te dá esse exercício regular. Você pode cortar e a pessoa não pode reclamar. Exercício regular de um direito. Tá? Entrando no consentimento do ofendido, não há conceito no Código. E nem citação. Os outros, gente. Por isso que se a gente for olhar legalmente, e o que é cobrado quais são as causas de exclusão de licitude. É o Bruce Lee que eu falei com vocês. Legítima defesa, estágio de necessidade, exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. Consentimento do ofendido não está no Código. Ok. Esses dois últimos estão no Código. Estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Mas não tem uma explicação para eles. É doutrinário, apesar deles estarem no Código. Então não explica o que é. Então a doutrina vem e explica. O consentimento do ofendido não está no Código, e, claro, se não está no Código, não tem nem como ter uma explicação, né? É doutrinário, é aceito pela jurisprudência, conhecido como uma causa supralegal. Exclusão da tipicidade, crime contra os costumes, estupro, violação de domicílio ou da ilicitude. A tatuagem, crime de dano. Tá? Então, o que acontece? Tatuagem, foi o que a gente disse, seria o crime de dano.
perdão, tatuagem, seria, sim, um crime de lesão corporal. Mas com o consentimento do ofendido, ele deixa de ser. O estupro, gente, o estupro é o caso mais clássico, né? Com consentimento do ofendido, sexo. Sem consentimento do ofendido, estupro. Tá? Então, assim que funciona esse consentimento do ofendido. Violação de domicílio. Você não deixou a pessoa entrar na sua casa, violação de domicílio, consentimento do ofendido. Você deixou o consentimento do ofendido? Assim, uma visita. Tá? Se ele acontece nessas partes aqui de crime de estupro, violação de domicílio, a gente exclui a tipicidade do fato. Né? Por quê, gente? Porque se alguém... Vamos lá. Se alguém comete sexo com uma pessoa... Comete sexo, eu acho, né? Se alguém faz sexo com uma pessoa com consentimento, não é nada, tá? Não aconteceu nada. Se alguém faz sexo com uma pessoa sem consentimento, é estupro, é crime. Então, com consentimento, a gente exclui a tipicidade. Você não precisa nem começar a analisar. O fato não é típico. Não está no Código Penal fazer sexo com consentimento. Que se tivesse, está todo mundo preso, né? Não está no Código Penal isso. E lembra que na tipicidade é onde a gente vai olhar se tem aquilo ali. A gente vai olhar conduta, resultado, nexo de causalidade. Não é isso? E depois nós vamos olhar a tipicidade. A atitude daquela pessoa tem que estar descrita no código, perfeitamente, ou em alguma lei. Então, se sexo com consentimento não está escrito no código, o fato não é típico. Mas nós temos alguns casos, como o da tatuagem, que ele não exclui a tipicidade. Porque quando a pessoa faz tatuar alguém, olha só, ela tem uma conduta, fazer a tatuagem. Ela tem um resultado, que é ali o corte da pele, né? Igual a tatuagem que o corte da pele, a mim enxou pra caramba aqui. Corte da pele e todo o dano causado ali. Então ela tem a conduta, tem um resultado. E é o nexo causal? Tem. Por quê? Do aparelho que ela usou, da forma que ela usou, que resultou o dano. Ok, então tem conduta, resultado e nexo de causalidade. Por enquanto, a atividade está toda. Existe no Código Penal algo falando da lesão corporal, lesionar alguém? Tem, artigo 129. Então ela cometeu todo o fato típico. Entendeu? Diferente ali do que eu falei com vocês, do estupro, da violação de domicílio. Aqui, na tatuagem, por exemplo, ela comete todo o fato típico. Só que chega no ilícito, não é legítima defesa, não é estrito cumprimento do dever legal, não é exercício regular de direito, não é estrito cumprimento do dever legal, não é exercício regular de direito, não é legítima defesa. Né? Mas, então ela cometeu um crime? Se a gente fosse olhar friamente pela lei, sim. Se a gente fosse legalista, sim. Mas aí vem a doutrina, por isso que é a importância da doutrina da jurisprudência, e fala, não, aqui na exclusão de licitude a gente tem que considerar o consentimento do ofendido também. É fato típico? O cara faz uma tatuagem no outro e está cometendo fato típico? Tá. Mas é crime? Não, porque não é ilícito. Por causa do consentimento. Tá? Crime de dano. Vamos lá. Eu peguei o celular da Sara e quebrei ele na parede. Falei, Sara, quer ver? Toma aqui, ó. Paf, quebra ele na parede. Cometi o crime de dano ao patrimônio, gente? Não. Sim ou não, gente? Um de cada vez. Sim. Cometi, gente. Peguei um patrimônio alheio, e quebrei ele na parede. Crime de dano ao patrimônio. Agora, se a pessoa vira para mim e fala, Fernando, comprei um celular novo, eu odeio esse celular aqui, quebra ele para mim? Eu falo, tem certeza? Ele fala, não, cara, eu quero ver você quebrando, você é mais forte que eu quero ver você jogando na parede, eu vou filmar, quero ver explodindo na parede. Eu falo, cara, você tem certeza? Tenho, só pode destruir, certeza. Eu vou lá e taco o celular dele na parede e estouro ele todo. Crime de dano? Se a gente for olhar legalmente pelo código, sim. Fato típico, a minha conduta, destruiu o celular, gerou resultado. Subtração do patrimônio dele, ele tinha um celular que podia valer R$30, mas depois que eu quebrei não valia nada. Então, a minha conduta gerou um resultado, foi o nexo de causalidade, que foi a minha conduta de jogar que gerou o resultado. E tem ali tem ali a tipicidade, porque existe o crime de dano ao patrimônio. O dano de patrimônio é só doloso. Foi doloso? Foi. Eu quis jogar na parede. Eu quis destruir. E se a gente for olhar só legalmente, como não tem na lei consentimento do ofendido, eu praticaria um crime. Mas aí, como eu disse para vocês, novamente, a doutrina de jurisprudência vem falando, não, nesse caso, nos bens disponíveis, tá? Nos bens disponíveis, você terá aí, nos bens disponíveis, você pode ter o consentimento do ofendido. Ok. O que seriam bens disponíveis? A gente tem que, primeiro, ter bens disponíveis. Segundo, capacidade do ofendido para dispor. E terceiro, consentimento anterior ou simultâneo. Então, ó, celular, bem disponível? Patrimônio. Capacidade do ofendido para dispor? Então, eu não posso virar e falar assim,
virar e falar assim, ô Maria, quebra o celular aqui da Francisca? Pode quebrar, sua. Eu acho que ela não gosta de celular, não. Eu tenho a capacidade para dispor desse bem dela? Não. Nem legitimidade, nem capacidade. Ou uma criança falar isso, quebra o celular aqui da minha mãe? Um imputável, um cara que tem problemas mentais, fala com você, quebra o celular aqui do meu tio e tal, pode quebrar. Ou dele mesmo. Uma criança falar, quebra esse celular aqui que meu pai me deu? Você não pode. Tá? Porque o bem é disponível, mas ele não tem capacidade para dispor. E consentimento anterior ou simultâneo, não pode ser posterior. Teoricamente, claro que isso, gente, como eu disse, é em teoria. Se o Ricardo me deu o celular dele, falou, Fernando, aliás, se o Ricardo me deu o celular dele, peguei o celular do Ricardo, tô mexendo no celular dele, e ele fala que não gosta de celular, não gosta de celular, esse celular é muito ruim, não gosta dele, eu vou e quebro o celular dele na parede. Eu cometi o crime. Porque eu não tive o consentimento nem anterior, nem simultâneo. Passado um tempo, ele fala assim, não, podia ter quebrado mesmo. Eu cometi um crime. Tá? O consentimento dele tem que ser antes. Fernando, quebra esse celular para mim. Ou então, quando eu vou jogar, ele fala, não, pode jogar, pode jogar, pode jogar. E aí sim, simultâneo, no momento que eu estou fazendo, ou anterior. Claro, gente, não vai ser porque ele vai falar que, não, eu tinha permitido sim, não gostava do celular. Tá. Mas pela técnica, pela lei, vocês têm que saber que tem que ser anterior ou simultâneo. Tá? Aí a resposta para Francisca, integridade física, bem disponível, desde que sejam consideradas lesões de natureza leve. Essa foi a decisão para não considerar a tatuagem como crime. Então, a gente considera que foi considerado pela jurisprudência, pela doutrina. Nós temos, vocês vão estudar no artigo 129, nós temos lesão corporal de natureza leve, grave e gravíssima. Tá? As lesões corporais de natureza leve são disponíveis. Por isso que você pode furar a orelha, pôr um piercing, pôr uma tatuagem, fazer uma tatuagem. Por isso você pode ter todas essas coisas. Tá? Por quê? A integridade física ela é disponível de natureza leve. Grave e gravíssimo, não. Você não pode pedir para alguém arrancar seu braço, te matar, não pode. Que é, nem lesão corporal, homicídio, né? Pedir para alguém cortar seu braço fora, para alguém cortar sua perna, essas coisas, não pode fazer, porque aí não é disponível. A integridade física é disponível quando é de natureza leve. Então, se o seu tatuador está fazendo uma tatuagem em você e por coisa vai fundo demais, causa um dano que te deixa impossibilitado de exercer suas atividades por mais de 30 dias, caracterizando uma lesão grave, por exemplo, ele responde pelo crime. Ele responde pelo crime. E é por isso que o tatuador, em geral, quando a pessoa é menor de 18, ele precisa da assinatura dos pais. Por quê, gente? Olha lá o bem disponível. Bem disponível. Não. Tá frio, tá? Saca. Saca. Gente. Isso. Parejo, né? Até amanhã. Assim que é. Assistindo aqui minha série favorita. Qual é? E Gostou do shortinho? amei. Acho que agora deu. Enfim. Bom, até perdi um pouco agora. Mas vamos lá. Como que é? Doloso, com intenção. A Francisca vem para matar. Professor, a imagem do senhor não está legal e a voz também não está saindo. Eu também não estou ouvindo nada. O meu ficou mudo aqui. O meu também. Todo mundo, eu acho. Aqui também não tô escutando nada.
mal. Oi, oi, oi. Estou aqui, Opa. sem ouvir o professor também. Aí o Vou- sinal dele parece. Hum. Acho que é a internet dele que tá ruim. Um, dois, som. Consegue, gente, me ver ou me ouvir? Tô ouvindo agora. Todo mundo voltou a me ouvir? Só a Francisca, gente. Um, dois, som. Agora Também tô vendo e ouvindo, professor. Mais alguém, gente? Falem comigo. Vocês estão me... Tô ouvindo, tô ouvindo. Professor, ouvindo. nós está ouvindo, mas está travando. Está travando o vídeo do senhor. Tá travando para todo mundo, gente? Continua travando? Sim, tá travando também. Melhorou agora, professor. Tá melhor, mas está travando a cada 10 Eu- minutos. Eu tô mudando de Foda que tá travando demais. É porque hoje é sexta-feira, gente. Deixa eu ir ajeitar aqui. Gente, vamos deixar para... Professor, O senhor está aí, professor? Eu acho que é a internet dele que não tá Ele sempre ele mandou mensagem lá no grupo. no grupo. Deixar para a próxima aula. é verdade. Vamos deixar esse final para a próxima aula, ok? Está travando muito e vocês perderão o conteúdo. A mensagem é do professor lá no grupo. Então tá, né, pessoal? Até a próxima aula. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Aonde é agora? Fechou agora. Smash B, Smash B.